obsessor. No tocante à criatura humana, o obsessor passa a viver no clima pessoal da vítima, em perfeita simbiose mórbida, absolvendo-lhe as forças psíquicas. Situação essa que, em muitos casos, se prolonga para além da morte física do hospedeiro, conforme a natureza e a extensão dos compromissos morais entre credor e devedor. Então, essa parte é bem importante, né, para quem está na doutrina espírita, quem ainda não estudou, né, estudar o livro Evolução em Dois Mundos. Essa parte é de vampirismo espiritual, na parte 109. Então, no tocante, né, como ele diz aqui, para viver, passa a viver em clima pessoal da vítima, em perfeita simbiose. Então, o que acontece quando a gente vai estudar sobre o processo obsessivo, sobre a obsessão em si? A obsessão, ela começa só com um simples incômodo, né? Então, começa e vai, cada vez mais, o obsessor vai ficando mais próximo da vítima, né? Ele vai se enlaçando cada vez mais. Ele se aproxima, que algumas pessoas ainda pensam que, num processo obsessivo, o espírito, ele entra dentro da vítima, né? Ele entra dentro do obsediado. Então, é até contra a lei da física, dois espíritos não habitam o mesmo corpo. Não tem como. É uma aproximação. É uma aproximação. Então, ele se aproxima, vai a envolvendo fluidicamente, vai envolvendo as suas, né, energias com a do outro, vai se entrelaçando, e tem alguns casos, quando vai ficando mais grave, do perispírito de um se unir ao do outro, né, ficar fluidicamente ligados. Então, é por isso que alguns casos duram tanto tempo, né, e às vezes reencarnações, às vezes nascem até colados um no outro, para que possam ser separados espiritualmente e o corpo espiritual e o corpo físico, porque estão ali os perispíritos ligados um ao outro, então na formação dos corpos acaba formando ali dois seres que vêm juntos. Tipos de obsessor. Os que não têm intenção de fazer o mal ou não têm conhecimento da influência penosa que impõe ao obsediado. Então, nem todo, né, como a gente vê, nem todo processo obsessivo, nem todo obsediado, obsessor, ele vem com a intenção de fazer o mal. Ele vem com a intenção de tirar a vida física, de fazer a pessoa sofrer, de causar nela o sofrimento que lhe foi causado. Nem todo obsessor. Então, os que têm a intenção, mandei aqui, os que têm a intenção de fazer o mal, ou não têm o conhecimento, os que não têm a intenção de fazer o mal, ou não têm conhecimento da influência penosa que eles impõem ao obsediado. Doentes da alma. Possui bondade latente, não tem consciência do mal praticado, age muitas vezes por amor, por excessivo apego, por vínculo ao egoísmo, ao ciúme e ao sentimento de posse. Um dos primeiros livros que eu li quando eu cheguei na doutrina espírita, que foi ontem, né, um dia desse, faz pouco tempo, foi o livro Libertação. Eu comecei a ler aquele livro, nossa, e me chamou a atenção que eu não conseguia parar de ler, né? Então, eu li aquele livro Libertação, e tem uma parte que uma mãe, ela está próximo do filho, o filho está preso, e só o fato dela estar ali já causa perturbação, enfermidades nele. Porque ela vê o filho preso na cadeia, causa nela muito sofrimento. E esse sofrimento, essas energias de sofrimento que ela emana, faz mal ao filho. Então, está ali um processo, né, obsessivo daquela mãe que está ali, junta aquele filho, na intenção de ajudá-lo, por amor, mas faz mal. Acaba fazendo mal, porque as energias de sofrimento de um desencarnado próximo de um encarnado faz mal. Estão em dimensões diferentes, né? Então, em sintonias diferentes. Então, acaba fazendo mal. Então, não é um espírito que está obsediando o outro com o intuito de fazer o mal. É simplesmente por ignorância, por não saber que a sua presença ali está fazendo mal àquela pessoa que ela ama. E também por pensar que ela ali vai poder ajudar, quando na verdade não vai.
Então, por vínculos ao egoísmo, ao ciúme, né, por ciúme. Quantos são os casais, né, que um desencarna e o outro passa ali a obsediar o outro, não com a intenção de fazer o mal, mas simplesmente por apego, para querer estar perto ali do outro. E fica um obsediando o outro, porque o que ficou encarnado não para de pensar no que desencarnou e, consequentemente, o que desencarnou fica ali próximo, né. Então eu vi até estava lendo no caso, né. Aí a pessoa chega no plano espiritual e ela diz: "Socorro, eu preciso de ajuda", num atendimento fraterno no plano espiritual. A minha esposa não para de me chamar, de pensar em mim. E a esposa, no plano físico, vai a uma casa espírita, num atendimento fraterno e diz: "O meu esposo não para de me perseguir". Então, acaba ali gerando uma obsessão, um invocando o outro. Então acaba ficando uma obsessão de encarnado para encarnado, não com a intenção de um fazer mal ao outro, mas sim por apego, né, sim por apego.